quem mora ali, quem mora ali, quem mora ali, quem mora lá. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel, eu faço parte do programa Jovem Monitor Cultural, né? Tive a felicidade e estou tendo a felicidade momentânea de trabalhar num equipamento cultural que é uma biblioteca próxima à minha residência, que fica no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, né? Tenho muito orgulho de atuar num equipamento que faz parte ali da minha quebrada. Estou tendo a oportunidade de dialogar com a comunidade, com a molecada, com os tiozinhos, com as tiazinhas, com a galera das escolas, com a galera das ONGs do entorno. Isso para mim no projeto só deu uma potência a mais em alguns projetos que eu já levava na minha vida, né? Então, o programa Jovem Monitor Cultural, ele veio agregar em uma militância que eu já desenvolvo há algum tempo no meu território, onde eu moro e onde eu atuo, né? Como artista independente, né? Como ator, dançarino, porque como jovens também somos protagonistas e atuantes e queremos que as políticas públicas voltadas à juventude, elas sejam melhor elaboradas e melhor executadas, né? Coisa que em alguns momentos do programa não aconteceu. Um deles, que mais me pegou um pouco, foi no Bolsa, né? Que foi a questão da Bolsa. A Bolsa a qual nós ganhamos, por vezes, ela teve alguns descontos, devido a pequenos atrasos ou algumas faltas, enfim. Mas só para lembrar que o programa, ele é um programa de formação, ele não é um emprego formal, né? Então o emprego formal, ele vai ter o quê? Alguns descontos, ele vai ter algumas direitos trabalhistas, coisa que em um programa como esse não tem. Então a bolsa, ela acaba tendo descontos, onde, creio eu, uma bolsa não deveria ter descontos, não é? Já que é um programa voltado à juventude. E o jovem, ele necessita do quê? De oportunidade, uma oportunidade de qualidade, né? Então, se tem essa bolsa, por que tirar o desconto dessa bolsa, desse jovem que está ali batalhando pelo seu sustento, do seu dia a dia, e muitas vezes ainda está indo estudar, está indo fazer outros trampos fora para complementar a renda, né? Isso é uma realidade do jovem brasileiro, ainda mais um jovem periférico como eu, né? Então, uma das melhorias, uma das sugestões que eu daria seria não ter descontos em uma bolsa, pois uma bolsa não é um salário, né? Um salário, ele incorre em descontos, muitas vezes, né? Uma bolsa, ele é uma oportunidade. Então, por que tirar meia oportunidade? Vamos dar a oportunidade inteira, vamos dar a possibilidade do jovem ter a capacidade de autonomia, inclusive financeira, né? Porque já é uma bolsa, por vezes, pouca. Então, por que tirar o pouco de quem às vezes tem um pouco, né? Então, assim, eu sugiro para as próximas edições que não haja esses descontos, ainda se tratando de juventude, né? Acredito eu que o projeto, ele necessite cada vez mais que o jovem tenha o protagonismo dele acentuado, né? Porque vários jovens que participam do programa têm a possibilidade de ministrar formações, ministrar exposições, fazer oficinas e tantas outras coisas baseadas nos seus talentos, baseadas nas suas vivências, até mesmo fora do projeto, né? Então, nós não somos uma tábua rasa que chega e precisa ser trabalhada. Nós já temos nossas experiências de vida, nós já temos as nossas vivências, né? Nós já temos uma certa bagagem, apesar de sermos jovens. Então, eu sugiro também que essa bagagem, ela seja aliada a essa formação que é passada, porque antes do programa nós temos histórias, né? E a história, ela precisa ser respeitada, ser levada em conta, porque a história está ligada à nossa identidade. E identidade ninguém tira da gente. Então, vamos aí valorizar nossa identidade sem demagogia, não é mesmo? Porque o que a gente está precisando de fato é que o protagonismo do jovem seja levado a sério,
não somente como slogans, e sim como forma real de mudança social, porque a potência da transformação pode parecer um chavão, mas está com a juventude, porque o gás está com a gente muitas vezes de levar muita coisa. Então, a gente precisa sim desse apoio. Inclusive, por que não, depois de sairmos desse projeto, sermos consultados até mesmo em como essa política pública ela deve ser melhor avaliada, porque já passamos por ela. Então, seria uma forma de melhorar essa política pública que vem apresentando falhas, mas as falhas elas também podem ser corrigidas através do quê? De vivências, de experiências que já passamos. Essas falhas elas deveriam e devem ser corrigidas. Estamos aí para isso, né? Com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa disposição. Os jovens desse programa, muitos não só atuaram nas bibliotecas e em variados outros equipamentos, em suas funções burocráticas e trabalhistas, como em funções de militância, levando as suas vivências para a biblioteca. Então, eu acredito nesse projeto de uma forma até meio que pensada circularmente, não retilineamente, né? Porque o círculo ele agrega. Aquilo que é reto, assim, ele tem fim. O círculo ele não tem fim. Ele começa em mim, vai para você, vai para o outro, e assim a gente pode fazer realmente uma comunidade. Então, o que eu penso é isso, né? Juventude sempre me traz a possibilidade de transformação e estamos aí para transformar, né? Não? Lógico que é. É nóis. Oi, gente, eu sou a Ana Carolina, sou jovem monitora nesse ano que começou em dezembro de 2014 até dezembro de 2015. E começando pela definição do programa, assim, como é a definição formal do programa, quando eu começo a explicar para alguém que é um jovem monitor, né? Segundo o edital, é um programa da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo de formação prática e teórica para jovens da cidade de São Paulo e preferencialmente jovens de baixa renda nos equipamentos culturais da cidade e com auxílio de ONGs conveniadas que fazem a formação teórica. Existem muito poucos programas de formação para jovens nas políticas públicas e aí o Jovem Monitor vem como um programa cultural que pretende integrar a formação dos jovens com o reconhecimento de que esses jovens têm uma atividade cultural, de que eles têm uma atuação com movimentos culturais ou de alguma forma eles estão presentes na cidade se manifestando e se expressando. Só que essa formação parece bastante inadequada com o perfil desses jovens, assim. Apesar de incentivar muito que a gente participe, que a gente se expresse, que a gente seja reconhecido como jovens que já estão atuando na cultura, quando a gente chega no diálogo com os gestores, no diálogo com os nossos formadores, com as pessoas que fazem parte da equipe de formação teórica, a gente não é reconhecido como um interlocutor válido. A gente muitas vezes tem um lugar bastante diferente desses outros participantes do programa, né? Considerando que se trata de um contrato entre 3 partes. Então tem a ONG conveniada, a Secretaria de Cultura e os jovens. E essa parte da formação prática. A gente atua em vários equipamentos diferentes da cidade e tem uma diversidade enorme na relação dos jovens com os equipamentos e com os gestores e com o que a gente consegue fazer na prática. Então, por exemplo, eu sou da Cidadania Cultural. Eu, especificamente, vejo que na cidadania a gente é um dos lugares que funciona melhor a relação com o jovem monitor. Por quê? Porque toda semana a equipe tem reuniões de equipe, a equipe de funcionários mesmo, e a gente participa dessas reuniões desde o primeiro dia. A gente participa de todas as discussões que estão acontecendo ali. A gente, em momentos críticos em relação ao jovem monitor, a gente foi pauta única de várias reuniões. A gente foi chamado para formular um plano de trabalho conjunto antes das decisões da gestão do programa decidirem que a renovação não ia ser permitida. A gente tem vários momentos de ser ouvido pela cidadania cultural. Então essa questão da relação com a prática e da relação que a gente tem aqui na cidadania, de ser realmente tratados como algo que está dentro das diretrizes, dentro da ideia de expandir a cidadania cultural, de democracia cultural,
A gente é visto assim como prioridade, a gente é visto assim como um assunto importante dentro do funcionamento da cidadania cultural. Existem vários equipamentos diferentes e em cada equipamento há um tipo de relação, não existe nenhuma diretriz, nenhum padrão de funcionamento e de prioridade dos jovens e de plano de trabalho e de como vão ser as relações entre os jovens e os gestores, o que o jovem decide, o que o jovem não decide, o que o jovem faz, o que o jovem não faz. E isso depende da boa vontade dos gestores. E isso é um grande problema dessa política, porque é personalizado. Tem lugares em que a gente consegue se identificar com essa atuação, que na verdade é um trabalho, né? Para mim, trabalhar com essa questão da política cultural, da cidadania cultural, me abriu novos horizontes realmente para o que eu quero fazer na minha vida. E outros lugares o jovem é totalmente colocado para mofar, assim, em alguns lugares a equipe não tem nenhuma atenção realmente para o que esse jovem está fazendo lá. E isso é um problema de uma política pública, que tem que atender de forma satisfatória todas as pessoas que participam dela, e não apenas o grupo onde o lugar funciona melhor. Então, essa questão, que tipo de formação a gente está fazendo? A gente está fazendo uma formação prática, onde a gente vai realmente ter novos caminhos para seguir, onde a gente vai poder se inserir no mercado de uma outra forma, vai poder ter um horizonte de trabalhar com cultura, ou a gente está ali sendo formado por um registro de que a gente passou por ali, sem de fato uma avaliação nossa de que aquilo foi positivo. Mas por outro lado, algumas coisas que ela permite, que principalmente é que a gente seja presente, porque a nossa presença faz muita diferença nesses equipamentos. Todos os equipamentos são oxigenados, as atividades acontecem, as reflexões mudam de dimensão, porque a gente tem um outro olhar, a gente não tem um olhar de quem está dentro da máquina há muitos anos, a gente traz novas informações, novas demandas, novas atitudes para dentro do lugar, e a gente oxigena muitos equipamentos. Na cidadania todo mundo reconhece isso. Então, isso é um grande benefício desse programa, e ele tem que ser visto como uma prioridade, ele tem que ser visto como algo que a cidade perde. E por outro lado, o nosso encontro, assim, o encontro de jovens de várias regiões da cidade que provavelmente não iam se cruzar por aí, porque tem outras tarefas, porque muitos estudam, porque muitos têm que trabalhar com outras coisas, muitas mais horas para conseguir sustentar, e não ia conseguir se encontrar dessa forma como a gente está encontrando. Já saíram várias iniciativas, tanto nos equipamentos quanto independentes dos próprios jovens, e isso é uma coisa também muito rica que deveria ser tratado como algo fundamental, porque se a juventude é uma prioridade, se a juventude, enfim, é um lugar onde está clara as falências do nosso sistema público, do nosso Estado, então acho que esse encontro da juventude que o programa permite tem que ser realmente levado mais a sério. Se o jovem foi reconhecido por fazer uma atividade cultural, como que essa mesma atividade cultural não cabe dentro da atuação dele, assim? Isso é uma grande falha, e existem gestores preocupados em resolver esses problemas, mas a estrutura do conselho gestor não vê o jovem como um participante ativo, vê o jovem como, de fato, um público-alvo, assim, que vai ser atingido pela política, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, acho que isso é a principal questão, assim, ninguém está pedindo, por exemplo, a questão da renovação. Não é que tem que ser feita sem discussão. A discussão sobre o quesito da preferencialmente de baixa renda. Eu, por exemplo, sou uma das poucas jovens que está no programa que não está contemplado no quesito de baixa renda. Eu acho que isso tem que ser discutido a sério, e não deixado para depois. Muitas questões são levantadas e não são elaboradas, assim. Ou então são elaboradas atrás dos panos. Então, essa é a questão que acho que tem que ser resolvida, dá para ser resolvida, é só seguir vários direcionamentos de participação, de política participativa, de consulta, de audiências públicas. A gente tem que falar, a gente quer estudar isso, a gente quer se posicionar sobre isso e participar desse processo para a gente e para os próximos jovens, para que eles tenham experiências mais organizadas do que foi a nossa. Então, acho que esse é o foco, assim, essa política é importante e ela tem que ser melhorada, e ela só vai ser melhorada se esses participantes forem vistos como participantes. Então, é isso. Apesar de ser um programa muito novo, em desenvolvimento e com diversas falhas, o programa Jovem Monitor Cultural tem me acrescentado muito como ser humano e como artista também. Eu considero uma chance única poder ter contato e vivência com produção e gestão cultural no setor público.
Mas eu também considero uma pena o programa ter uma duração tão curta de até 2 anos no máximo, a gente não poder se inscrever novamente para o equipamento que a gente está atuando atualmente e termos que passar novamente pelo processo seletivo, correndo o risco de não sermos selecionados novamente. Ser jovem monitor cultural, para mim, é ter uma visão, apesar de básica, muito valiosa da cultura de São Paulo, do cenário cultural de São Paulo. Porém, na prática, uma coisa para mim que não rolou, que para mim foi bem... Ele foi desconstrutivo. O programa ele tem essa característica que ele pede uma linha contínua de ação, ele é inspirador. E eu acho que depois desse 1 ano, com tanta experiência, com tanta ideia, com tanta coisa surgindo, eu acho que a gente parar com ele agora vai deixar muita gente boa, muita coisa boa se escapar diante dessa decisão do programa. Eu acho que é isso. Eu sou Adriano, eu sou Jovem Monitor Cultural das bibliotecas. E o programa Jovem Monitor Cultural, na verdade, ele insere jovens de até 27 anos em sei lá, equipamentos públicos da cidade de São Paulo de cultura. Teoricamente para dar uma revitalizada, teoricamente para pensar a cultura, para o jovem pensar a cultura também nos instrumentos públicos. Mas na prática isso foi meio capenga, porque ninguém estava muito preparado para receber a gente. A prefeitura claramente não estava, os equipamentos claramente não estavam preparados para a gente. E sei lá, acho que a própria ONG ela capengou em algumas coisas também. Algumas coisas que deu para sentir foi que, quem é o gestor do equipamento manda no equipamento. Ele é o todo-poderoso e tudo que acontece lá passa por ele. Isso é super problemático, pensando em política pública e principalmente em questão de cultura, né? Porque uma pessoa centraliza tudo que é pensado em cultura naquele equipamento da prefeitura, então isso é muito complicado. Uma outra coisa que ficou muito claro pra gente é que você está totalmente à mercê do ego das pessoas dentro dos equipamentos. E aí se você pega uma pessoa legal, cara, que legal, você consegue construir um trabalho bacana. Se você pega uma pessoa não tão legal assim, você não vai construir um trabalho tão legal assim. Muitas coisas boas surgiram, muitos trabalhos bons foram feitos, eu consegui implantar algumas coisas e muitos dos nossos amigos conseguiram também, mas muita coisa não foi pra frente porque, sei lá, porque a galera não entende ainda direito qual que é a ideia e qual que é o nosso papel, assim. E por a gente estar nesse meio de falta de funcionário público e tudo mais, a gente acaba virando um pouco de mão de obra barata mesmo, assim. A gente acaba cumprindo algumas funções que a gente não deveria cumprir. Em relação às bibliotecas, isso foi melhorando ao longo do programa. No começo era muito ruim, no final foi dando uma melhorada. E sei lá, eu espero que para os próximos anos eles pensem melhor, eles pensem com mais carinho, porque a própria maneira em que eles realizaram a transição entre os jovens e estão realizando é muito problemática pensando em política pública, porque não vai haver nenhuma intersecção entre os jovens que estão saindo e os jovens que estão entrando. Então muitas das coisas que a gente passou e que a gente conseguiu construir, não vai ser a gente que vai passar para esses jovens, vão ser um terceiro. E esse terceiro pode ser os próprios gestores, o que pode ser muito problemático, já que muitas vezes eles foram os grandes culpados de problemas que a gente teve, ou a própria ONG, né? O que também, sei lá, é um terceiro falando por você. Eu não sei até que ponto essa é a maneira mais interessante de fazer um processo de transição. Eu acho que se você está pensando política pública de uma maneira, sei lá, para dar certo, de uma maneira que você realmente acredite para a transformação, você precisa pensar nas políticas de transição. E eu acho que isso ficou claro que não foi pensado, pelo menos nesse primeiro ano de Jovem Monitor Cultural. Acho que é isso. Para mim, ser jovem é experimentar, explorar. Porque, pelo menos para mim, o mundo é novo ainda. Bom, o programa deveria ser uma formação, mas muitas das vezes acaba sendo uma substituição da falta de funcionários ou até uma forma de baratear a mão de obra. Neste momento em específico, eu me sinto contemplado pelas políticas culturais para a juventude, mas porque eu fui um dos sortudos 230
contemplados no último edital do programa Jovem Monitor. Então eu me sinto contemplado como indivíduo e não como juventude. Eu sou o Paulo, sou jovem monitor do programa Jovem Monitor Cultural. Eu entrei na primeira turma do ano passado, em setembro do ano passado, e quando eu fiquei sabendo do programa, achei interessante pela questão das possibilidades da política pública para os jovens, nessa área cultural, que é uma área que me interessa. Já tive outras experiências, né, com monitoria cultural, só que sempre no setor privado, e achei que seria interessante ir para o setor público para poder fazer a diferença, que eu acho que é importante, que é o que está faltando nessa área. Porém, acho que desde o começo, o programa, por ser novo também, começou a apresentar diversas problemáticas, das quais tinham muitos empecilhos para serem resolvidas, muitas burocracias que o sistema público está à mercê devido às politicagens. Então, quando a gente entra nesse universo da política pública, envolvida com ONGs ou com instituições públicas, equipamentos públicos, você vê a gestão disso que vira uma politicagem. Então, e você tenta solucionar algumas coisas e se torna desgastante. Então, o programa, para mim, ele se divide em dois momentos. O momento quando você chega bem intencionado e começa a pôr em prática suas vontades, a querer fazer a diferença, a querer somar, fortalecer a área cultural e nos equipamentos públicos. Porém, você não tem mecanismo nenhum para executar essas tarefas. Eu, no caso, Paulo, tive uma sorte. De repente, isso também é uma problemática do programa, que a gente conta muito com a sorte, né? Então, eu tive sorte, o equipamento que eu estou inserido, a minha gestora me deu liberdade para poder executar a minha atuação enquanto monitor. Ela compreendeu desde o início o que seria um monitor cultural, porque alguns gestores de outros equipamentos talvez não entenderam muito bem, então isso também dificultou a atuação de algumas pessoas dentro do programa. E eu tive uma experiência muito feliz dentro do equipamento. Talvez eu possa ter algumas problemáticas dentro da formação teórica, mas a formação prática eu acho que a minha funcionou. Mas porque como isso é gerido, essa formação é cuidada por esses gestores, não estava batendo, não teve um plano pedagógico aí nessa formação prática. Então a gente até fica naquela dúvida, quando uma formação prática não tem plano pedagógico, ela apenas é um trabalho, só que a ideia do programa é ser uma formação e até, se possível, inserir essa pessoa, possibilitar ela de se inserir no mercado de trabalho, coisa que está um pouco distante ainda da realidade. Então, de repente tem até talvez um choque ali de geração, de experiências diferentes que tem com alguns funcionários públicos que já estão inseridos, que vieram de outros lugares, outras vivências, outro repertório, e chegando à juventude com, de repente, apresentar algo novo e a dificuldade que eles têm em lidar. E isso reflete, por exemplo, nas questões sociais. E, por exemplo, tivemos casos, inclusive, de racismo, um condicionamento de gestores que não aceitavam a forma como a pessoa se veste, a cultura daquela pessoa, não respeitou de onde ela veio. Então, isso também é como a gente lida com isso, né? Então, quem a gente busca para solucionar isso nesse momento, nesse embate? Porque nas formações práticas, muitas vezes a gente se encontra sozinho dentro desse equipamento, à mercê desses gestores. Só que nem todos, talvez, tiveram esse preparo para receber esses jovens. Então, cada um dava a suposta formação prática com um repertório que tinha, ou que não tinha, né? Muitas vezes não tinha repertório, então existiam muitos conflitos. Teve jovem monitor que sofreu machismo, uma jovem monitora praticamente ela só podia limpar a biblioteca e o coordenador dela controlava a forma da roupa que ela usava. Também, como eu falei antes do racismo, perante a roupa, turbante não pode, isso não pode. Então, assim, e a gente está lidando com monitores culturais, né? A gente está lidando com cultura, com pessoas que têm esse repertório. E então, que profissionais são esses que estão aptos a nos receber? Será que tem realmente gente apta a nos receber? Você fica de novo à mercê da sorte, coisa que no meu equipamento não aconteceu, mas porque a minha gestora tinha uma cabeça diferente, tinha outra experiência, mas a maioria parece que não. Bom, um ponto positivo assim que eu gostaria de comentar é sobre o que o programa possibilita enquanto
troca, né, entre os jovens, até porque temos jovens de diversos pontos da cidade e ali a gente se encontra na região central e realmente foi surpreendente algumas vivências, algumas pessoas que a gente acabou conhecendo, não só também os jovens monitores, mas quando a gente, por exemplo, pensa numa programação, numa atividade cultural para fazer, a gente precisa ir atrás de pessoas para nos ajudar, pessoas para trazer esse conteúdo de repente dessa atividade, desse evento. Então, os contatos que a gente acabou fazendo, as pessoas que a gente conheceu ao longo desse programa, realmente isso compensou muita coisa, assim, porque sempre tem as problemáticas, mas tem também os pontos interessantes. Eu acho que daqui para frente o que eu levo realmente são essas experiências de trocas, vivências com pessoas diferentes, que só enriqueceram a nossa vivência. A nossa real formação, acho que é essa. Peço que me ouça. De hoje em diante eu quero viver de bolsa. Bolsa família, bolsa estudante, bolsa aluguel, bolsa meio pagante, bolsa casa própria. Eu quero uma bolsa cheia de comida para encher a minha barriga e da minha família. Eu quero bolsa eletrodoméstico para ter fogão, videogame, máquina de lavar, uma geladeira novinha para os alimentos tocar. Eu quero bolsa roupa para sair bem elegante e nas mesmas festas da Madame Mataela do Coração, adentrar todos os cantos, exercer o meu papel de cidadão. Eu quero Vale Cultura, que vale a pena, ver teatro, escultura, cinema, tudo de grátis. Eu quero sombra, água fresca e muito mais. Me deu bolsa viagem, quero visitar o cais, ir para o exterior, ser tratado que nem um doutor dentro de um avião, tomar champanhe e comer salmão. Dispenso a vara de pescar, me deu peixe já pescado, porque hoje eu estou cansado. Foi nós que sustentou esse país no braço, no lombo, com suor e muita lágrima. Me dê todas as bolsas que valham a pena, de tanto esforço e sacrifício. Reparação histórica, é disso que eu preciso. Na beira da água, todo o mar é dentro. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? No entornar, tá pronto, tá? Pode vir. Eu esqueci como se reza pra passear, pra me ouvir.